Olá pessoal, eu sou Aida Pedrosa e hoje nós vamos falar sobre a influência de Saturno nos signos do elemento fogo em homenagem a este ano de 2017 que é regido pelo planeta Saturno. Então compartilha com aquele seu amigo que é de Áries, Leão e Sagitário ou então com aquele seu familiar que precisa amadurecer um pouquinho mais. Astrologicamente falando, a influência de Saturno só começa quando o Sol entra na constelação de Áries no dia 20 de março, exatamente às 7 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Mas eu considero que Saturno já está influenciando o nosso coletivo inconsciente, porque todo mundo está vibrando na frequência do ano novo. Então, a influência de Saturno já está permeando sim as nossas vidas, mas ele fica muito mais forte a partir de março, tá ok? Bom, a influência de Saturno, regente de 2017, ele vai estar convidando você a se conectar com o seu Saturno interno, aquele que está no seu mapa astrológico da alma. Esse é um sinal, é um indicador de uma das principais lições que você veio aprender nesta vida. Então, são lições que vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais estruturada, uma pessoa forte, uma pessoa mais firme. É isso que Saturno ensina. Mas, numa primeira fase da vida, enquanto você ainda não aprendeu a lição, enquanto ainda você não se dedicou a desenvolver aquelas habilidades e características do signo e da área da vida onde Saturno está situado no seu mapa astrológico, ele é um sinal de frustração, onde você sente uma falta, você sente uma falta em você mesmo e por conta disso você sente aí um desencanto, você sente um insucesso, tem um senso de inadequação, de impotência, de incapacidade. Por isso mesmo é que você vai buscar estudar no seu mapa astrológico sempre, mas principalmente esse ano. É ideal para você se dedicar ao trabalho de entender que signo e que casa onde está Saturno e o que ele está querendo te passar de pauta, o que tarefa estudar. Então, os signos, eles estão relacionados com as características, com as habilidades, com as qualidades que você veio aprender. E a casa astrológica é a área da vida onde você vai manifestar esse aprendizado destas habilidades. Quais são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário. E fogo no mapa astrológico da alma está conectado com a nossa confiança, com a nossa autoconfiança, tem esse desejo forte de autoafirmação, da sua própria identidade. Então, geralmente, são signos muito entusiasmados, são signos muito intuitivos, essa conexão com a intuição interna, com essa voz interior que move e mostra o caminho a esses signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Eles confiam mesmo, sem precisar de uma prova real. Eles acreditam naquilo que vem de dentro deles, tá certo? Então são signos conectados com algo que vai além da matéria. É algo assim inexplicável mentalmente e materialmente. Por isso, são signos autoconfiantes, são signos entusiasmados. Então, onde cai Saturno é onde essa pessoa de Áries, Leão e Sagitário vai ter uma tendência a experimentar uma falta. Quem tem Saturno nos signos de fogo veio para essa dimensão com a tarefa, com o propósito de despertar essa conexão com a sua autoconfiança e com a sua intuição.
Realmente são pessoas que não têm essa conexão, tá certo? Com esse lado deles. E por isso vai sentir essa falta de confiança, essa falta de conexão com a intuição delas. E o que acontece? Isso gera uma dor, isso gera uma frustração, um senso de incapacidade que em algum momento da vida elas vão buscar desenvolver até se transformar num ponto forte deles. Então, Saturno em Áries vai contar que essa pessoa tem um senso de inadequação no que diz respeito à conexão com a coragem dela, com a força de fazer as coisas. Ela tem uma desconexão com a iniciativa, com o lado desbravador deles. Então, Áries é regido pelo planeta Marte, que é o planeta ligado ao nosso guerreiro interno. Então, a pessoa sente que ela não se encaixa como guerreiro na vida. Ela sente, ela experimenta uma certa inadequação com o próprio guerreiro interno. E aí ela sente essa desconexão com essa força interior. Ele se sente incapaz, com medo de começar as coisas novas, ele sente uma falta de coragem, ele não tem senso de iniciativa. Então a pessoa sente um freio, ela quer acelerar, um freio naquela área da vida onde Saturno se localiza. Normalmente a pessoa tem um medo de se jogar, né? De se jogar no novo, se jogar no desconhecido. Então ela tem muito medo, tá certo? Então Saturno em Áries é um sinal que gera desafio na vida dessa pessoa sempre que ela for iniciar coisas novas. Sempre que ela tiver que começar coisas novas e se arriscar, ela vai encontrar ali Saturno brecando no mapa dela. Mas é por causa disso mesmo que a pessoa vai querer olhar para esse medo, olhar para essa desconexão com a força do guerreiro dela. E aí, à medida que ela vai trabalhando essa combinação Saturno, Áries e Marte, ela pode se tornar uma pessoa extremamente assertiva. É uma pessoa que nunca vai ser impulsiva na vida. Ela vai ter uma ação assertiva, uma ação direcionada, ela vai ter uma ação focada. Então, quando Saturno está em Áries, e tem ligação também com Marte, quando eles estão juntos, o guerreiro se transforma num ponto atingido na certa. É uma ação muito planejada, objetiva. Então, esse, portanto, é um sinal muito bom depois que a pessoa trabalha isso. Então, o grande desafio de quem tem Saturno em Áries é aprender a lição de lidar com esse medo, com a sensação de acelera e breca que é frustrante, tá certo? E aprender a ir além desse medo e se conectar com a sua própria coragem, com a sua própria assertividade e com um senso de realmente fazer acontecer, certo? Então agora a gente vai falar de Saturno em Leão. Leão é um signo relacionado com a necessidade de deixar sua marca no mundo, na Terra. Então, por isso, principalmente, essa característica de leonino é a autoexpressão e também a espontaneidade. Por isso, Leão é muito ligado às artes, com o lado lúdico da vida, porque são formas de expressar esta espontaneidade. Então, Leão geralmente precisa de muito espaço, né, para praticar a autoexpressão, seja através da dança, através do teatro, do canto ou da escrita. Então, eles precisam criar, ser criativos, tá? Eles precisam expressar a sua criatividade de alguma forma. E por isso eles são muito carismáticos, eles são muito generosos, eles brilham, tá certo?
Mas quando Saturno está em Leão, indica que para esse leonino chegar nesta expressão, chegar a manifestar esse brilho leonino, ele vai ter que trabalhar bastante a sua insegurança com relação a expressar a própria identidade e mostrar o seu carisma e a sua generosidade. Então, geralmente, Saturno em Leão é sinal de trava, um bloqueio exatamente na criatividade e na autoexpressão e na espontaneidade da pessoa. Então, é muito comum quem tem esse sinal de Saturno em Leão terem sido crianças podadas, né? Foram crianças que não puderam expressar livremente a criatividade deles, os seus talentos, né? Então, esse lado brincalhão, esse lado talentoso, lúdico, receberam muita repressão. Então, de alguma maneira, eles se desconectaram com o seu brilho, eles se desconectaram com a capacidade deles serem autênticos, deles serem eles mesmos. Então, eles carregam aí uma insegurança, precisa ser feito aí um resgate, né? Um trabalho de tocar nessa ferida, de não ter sido visto, de não ter sido aplaudido, de não ter sido reconhecido. E aí precisa lidar com esses sentimentos para poder superar e ir além, para se expressar de uma forma consistente, de uma forma madura. Essa, então, é a vibração de alta performance de Saturno em Leão. São pessoas que vão estar conectadas com a própria identidade, com a força interna, com o seu magnetismo, com o seu poder pessoal. E eles não vão se importar se, ao se expressarem, se eles serão validados, se eles serão reconhecidos ou não. Mas tanto faz para eles, quando eles estão numa fase madura, tanto faz. Mas, gente, isso vai acontecer com a maturidade, tá certo? Com a maturidade da consciência. Às vezes nem sempre é levado em conta a idade cronológica, mas a idade de maturidade, consciência, da consciência da pessoa. Porque na primeira fase da vida, a ferida de quem tem Saturno em Leão é a insegurança. E o aprendizado de quem tem Saturno em Leão é ir além da insegurança com relação à própria expressão, à própria criatividade, espontaneidade e identidade, tá certo? Então, para terminar, qual é o desafio de Saturno em Sagitário? Bom, Sagitário é um signo que, na essência, ele busca a sua identidade no andar espiritual da vida. Então, eles querem encontrar sentido da vida, o sentido de estarem aqui nessa dimensão. Então, eles se perguntam, o que eu vim fazer aqui? Isso é uma pergunta sem resposta para quem tem Saturno em Sagitário. Então, Sagitário está sempre buscando respostas, o buscador das estrelas do zodíaco. Então, geralmente, eles são ótimos professores, porque com esta busca, eles adquirem muita bagagem, eles adquirem muito know-how, eles têm conhecimento acumulado, né? E eles gostam de compartilhar esse saber. Sagitário é regido pelo planeta Júpiter, que também carrega fortemente o arquétipo do mestre, tá? Aquele que ensina, aquele que mostra o caminho, aquele que guia pessoas. E por isso que quando a pessoa tem Saturno em Sagitário, esse sinal vai mostrar insegurança com o próprio conhecimento, com o próprio saber. A pessoa duvida muito daquilo que ela sabe. A pessoa também, talvez, também duvida dos seus mestres, dos seus professores, dos seus pais, dos seus guias. Então, elas olham com aquele olhar cético, né? Olham com aquela desconfiança para aquelas respostas
que eles recebem desses mestres. Então é como se eles estivessem sentindo, gente, uma falta de sentido para aquilo que eles ouvem. Então eles não acreditam e eles insistem, meu Deus, mas o que eu vim fazer aqui? Eu não estou me achando. E é muito forte, qual é o meu propósito de vida? É essa falta de resposta que vai gerar esse senso de inadequação, essa insegurança. E por causa disso mesmo, é que a pessoa vai buscar. Então, quando ela realiza o trabalho que Saturno pede no mapa dela, e aí a pessoa adquire esse conhecimento e sabedoria de uma maneira, gente, extremamente consistente e prática. Frequência de alta performance de Saturno em Sagitário. Adquirir conhecimento e sabedoria interna. Essa positividade desse sinal de Saturno em Sagitário vai fazer com que ela vá além de si mesmo, que ela possa encontrar essa sabedoria interna. E aí ela começa a confiar nessa sabedoria pessoal e interior e aprende a encontrar alguém que ela possa realmente confiar, ter uma boa referência. E aí sim, ela vai superando esse olhar cético diante da vida e diante das pessoas. E aí vem o sentido de vida, tá certo? E aí ela pode sim encontrar um sentido relevante para a vida dela, um propósito real, consistente. E aí ela se torna um guia prático para as pessoas. A pessoa Saturno Sagitário vai se tornar se ela se torna um professor, por exemplo, ela será muito mais prático do que teórico. E muito exigente também, não é essa a menor dúvida. Mas essa é a vibração de Saturno em Sagitário. Bacana, né? Então, gente, olha, no próximo vídeo a gente vai palestrar sobre Saturno nos signos do elemento Terra. Então, se você é do signo de Touro, Virgem ou Capricórnio, ou conhece alguém desses signos e que precisa amadurecer um pouquinho, pede para elas fazerem inscrição no canal, porque assim que a palestra ficar pronta, elas já recebem pelo e-mail delas, tá certo? Então, se esse assunto da palestra de hoje, de Saturno nos signos de fogo, foi relevante para você, dá o seu like, deixa o seu comentário, a sua pergunta e compartilha com seus amigos e com seus familiares, tá certo? Para a gente poder amadurecer um pouquinho mais em 2017. Até o próximo vídeo. Namastê!